muito bem-vindos ao Disruptivos Podcast. Aqui, ser um ponto fora da curva sempre foi estar acima da média. Para você que está chegando por aqui agora, hoje, prazer, eu sou a Glaulo Castro, sou empresária, treinadora neurosistêmica, terapeuta cognitiva comportamental, autora do Método Yana Healing, o programa de mentoria semanal ao vivo por assinatura com livros guias, desenvolvedora do treinamento Desvende a Inteligência Facial de Resultados, analista junguiana em formação pela Pandora Treinamentos, estudante de filosofia, ciências espirituais e a criadora desse canal de comunicação que, gente, sério, tá abalando todas as estruturas, tenho certeza aí, me diga você, da antigamente instintiva, emocional e racional e também rompendo com muitas crenças, muitos paradigmas que com certeza você já sabe, né? Te limitaram até hoje e não permitiram que você finalmente fosse o que você realmente gostaria de ser. E nesse episódio aqui, a gente vai falar de uma coisa que todo mundo fala e está em alta e todo mundo levanta essa bola e todo mundo confunde muito, que é o masculino e o feminino. Meu Deus, que tem gente saindo gritando agora, pulando pelas ruas e falando: não, meu Deus, masculino, feminino, que coisa para se falar a essa altura do campeonato. O que quer dizer isso? E muita gente, é sério, leva isso pro machismo e pro feminismo. E eu quero fazer essa analogia já aqui e quero já trazer essa clareza para a gente começar esse episódio clarificando que tanto o feminismo quanto o machismo são polaridades sombrias do feminino e do masculino. Glauce do céu, como assim? Essa é uma grande verdade, gente. O feminino não é apenas um gênero, é um estado de equilíbrio da energia feminina. Assim como o masculino é um estado de equilíbrio da energia masculina, ao contrário do machismo e do feminismo. Falou-se muito durante muito tempo sobre o machismo, e hoje nós estamos no polo seguinte, contrário, que é o feminismo. E quero falar para você que assim como o machismo foi altamente prejudicativo, adivinha o que vai se descobrir a respeito do feminismo? E eu só tô dando um enlightenment para vocês, tá? Só dando uma clareza, uma iluminação do que realmente vai acontecer, assim como a desestruturação do papel masculino, vai também acontecer uma desestruturação do papel feminino. Glauce, mas como é que você sabe disso? É só olhar para a história. Dá impressão, gente, sério, em muitos momentos eu acho que vocês estão dormindo, que alguma coisa de errada está acontecendo, porque não é possível. Se o machismo não fez bem para ninguém, fala sério, vocês acham que o feminismo vai fazer? Por que razão, motivo ou circunstância, se isso são extremismos de polaridades? As sombras das polaridades. É sério, quero que você pense sobre isso. Mas, Glauce, vamos começar falando sobre o assunto, no que interessa, para a gente saber o que é que a gente está fazendo, como é que a gente está fazendo, como é que a gente sai dessa loucura e entende o que é o feminino ou a energia feminina e o que é o masculino e a energia masculina. Gente, na filosofia isso é dito, na teologia isso é dito, é bíblico, a gente tem isso em várias culturas e a gente simplesmente nunca parou para prestar atenção
o que é, o que significa e quais são os grandes potenciais fantásticos e extraordinários dessas duas energias, tá? O que eu quero explicar logo de começo para vocês entenderem aí sobre machismo e feminismo, que eu tenho certeza que a rasteira inicial foi essa, né? Você nem sabia que o contrário, né, do machismo tão falado era o feminismo e você se segurou nesse feminismo aí, agarrada, truncada nele porque tá na moda ser feminista, sem nem perceber que ele era realmente a outra polaridade do machismo. Olha só, eu já sei que você já levou essa rasteira aí logo de começo, porque todo mundo acha que o feminismo veio derrubar o patriarcado. E não é patriarcado, tá, gente? É o machismo, e tanto o machismo não é beneficiário, quanto o feminismo também não é. Quero dizer também para vocês que levaram o patriarcado para um lugar péssimo, terrível, fora de contexto e de significado. E quando você vai procurar o real significado e função do patriarcado, que é o contrário da função do matriarcado, vocês começam a entender qual é a função de cada coisa e o quanto vocês fizeram aí uma salada mista, uma salada russa, uma salada sei lá o que, na cabeça de vocês para entender essas coisas. E hoje a gente vai jogar luz e clarear tudo isso, graças a Deus, até que enfim, e você aí que tem um relacionamento que não se encaixa nos padrões aí antigos que você acha, né? Porque isso foi ensinado erroneamente. Mas se você tá aqui para aprender, eu tenho certeza que você vai aprender e vai perceber o equilíbrio entre essas duas polaridades, do feminino e do masculino. Eu vou falar um pouquinho aqui, antes da gente entrar, sobre o patriarcado e o matriarcado. Gente, a linguagem de patriarca, tá? Tem uma derivação sobre o patrimônio. Patriarca, que vem de pai, que faz uma referência à energia e à figura masculina, porque tem força de ação, de conquista. Usa-se a palavra patriarcado e não tem nada a ver com o que você ouviu ou leu ou sei lá o que nas redes e no Google e etc. Isso é só uma falta de conhecimento histórico, mitológico, simbólico, que o que apresentaram para você, você engoliu, você acha, não foi, não aprofundou sobre isso e está usando uma grande linguagem para derrubar o patriarcado. Ai, meu Pai amado, Jesus Cristo Rei, ainda bem que você está aqui nesse momento. E eu quero dizer para você que se você derruba um patriarcado, você derruba a energia masculina de construir patrimônio em todas as áreas da sua vida, tá? Então agora você descobriu que você lutar contra o patriarcado é lutar contra você mesmo e sobre essa energia que faz com que você tenha recursos de patrimônio em todas as áreas da sua vida. E o patrimônio, ele pode ser físico, financeiro, emocional, mental, pode ser tudo o que você quiser. Então, pare para pensar agora se realmente você quer essa luta na sua vida contra o patriarcado. E agora você já sabe de onde que vem a palavra patriarca. Vem de patriarcado, de patrimônio, então agora talvez você não queira mais lutar contra isso. Eu tô ficando já muito feliz de estar aqui nesse lugar para desenhar na lousinha, como eu sempre falo, algumas coisas que estão extremamente confusas na cabeça de vocês, para romper, e disruptivos vem para isso, tá, gente? Para romper aí essa bubble, essa bolha louca que fizeram dessa salada mista na sua cabeça e para explicar o que é cada coisa no seu lugar. Vamos botar ordem neste rolê aqui, vamos botar ordem, tá? Vamos lá, quando você fala de matriarcado, gente, matriarca vem da referência da mãe de matriarca,
patrimônio, que é um bom gerenciamento e administração referente à figura feminina, aí a energia feminina, que era representada em sua maioria pelas mães de administração emocional, gerencial dos recursos trazidos pelo patriarca para organizar uma família, gerenciar uma casa. E não só isso, tá? Gerenciar a casa, a família e todos os lugares aonde quer que a mulher esteja, ela tem este potencial, porque a matriarca e o matriarcado é sinônimo da energia feminina de sabedoria. E Glaucio, o que é sabedoria? Sabedoria é colocar aí em ação o conhecimento emocional que você tem no caso do matriarcado. Então, eu quero que vocês entendam que a completude que existe na face da Terra, desenhada por Deus, é a completude dessas duas energias. E quando a gente está falando sobre patriarca e matriarca, nós estamos falando de altos níveis de performance da matriarca, da energia feminina de sabedoria, com o patriarca, a energia de sabedoria em sua masterização de realização, que é a força e o poder da energia masculina. Olha só como você acabou de descobrir que muita coisa do que você achava e pensava na sua vida não tem nada a ver, como diria uma amiga minha, nada a ver com a goiabada. Olha só que você estava aí criando na sua cabeça um rolê todo aleatório e não sabia o que significava patriarca e matriarca, e muito lutou na sua cabeça aí, misturando tudo isso com feminino, masculino, com feminista, com machista. Olha só que salada que você fez na sua cabeça. Bom, eu fico feliz porque eu já estou aqui tentando abrir uma luz para você aí. E eu quero dizer uma coisa, eu vou falar de novo, como eu já falei em muitos episódios. Se você não sabia o que tudo isso significava e você se comportou de uma maneira disfuncional, sem ter esse conhecimento, que já veio e que vai vir daqui pra frente, tá? Se perdoe. Se perdoe agora. Fala, tudo que eu fiz foi sem ter o conhecimento que eu tenho agora. Inclusive, o machismo e o feminismo e os ismos das vidas que a gente tem aí, das nossas vidas, eles fazem referências, se vocês não sabem, a psicanálise fala muito sobre isso, a neuroses, tá? Neuroses, a gente já sabe, né? Você já usou a palavra aí, nossa, que pessoa neurótica. Uma pessoa neurótica é uma pessoa que produz aí, tem, é detentora e está possuída por algum tipo de neurose, que é um desequilíbrio interno, emocional, irracional e espiritual. E a gente consegue saber que ela está em desequilíbrio. Então, todos os ismos, e a gente pode colocar os achismos também, fazem parte de neuroses. Glaucio, como é que eu crio neuroses? A partir de traumas internos ou do inconsciente coletivo, que também carrega esses traumas, esses paradigmas, essas crenças que levam a gente por um caminho de não questionamento, por um caminho massificado de acreditar que se XYZ disse, deve estar certo, e eu nem investigo. O meu compromisso com a verdade fica pequenininho e eu aceito o que vem de qualquer pessoa sem realmente procurar o que é real e o que é imaginário. Então, eu quero dizer para você que, número 1, você já aprendeu aqui que tanto machismo faz
não muito bem assim para a vida do ser humano, e você já viveu experiências, e você já assistiu experiências, e você já vivenciou experiências também do machismo e ouviu histórias de familiares e de ancestrais, etc., assim como provavelmente no futuro ouviremos as mesmas histórias com relação ao feminismo, porque ele parte de um princípio neurótico. Ai, Glauci do céu, meu Deus do céu, tem gente que se ouvir você vai cair dura para trás, vai dar 3 estrelinhas, soltar rojão e gritar 3 dias. Não tem problema ela fazer isso, a pessoa que vai fazer isso só vai comprovar no comportamento dela o quanto ela está em estado de cegueira e neurose. Não tem problema, gente. Eu não me importo, tá? Eu tô aqui para trazer clareza e consciência para quem quer clareza e consciência e quer entender finalmente como é que você vai trabalhar tanto a sua energia feminina quanto a sua energia masculina para elas serem utilizadas a seu favor. Porque até agora, você olhando para isso dessa forma, não aprendeu a como utilizar a seu favor, sim ou não? Tanto o machismo quanto o feminismo trazem energias tão pesadas, tão pesadas, tão pesadas, que chega uma hora que você já não sabe nem mais o que é certo, o que é errado, você já quer quitar o game, como diria meu filho. Você já quer sair, você já não quer falar sobre isso, é muito desgastante, ai meu Deus, eu não aguento mais. Ou você precisa se posicionar de uma maneira muito firme e consistente para isso, X, Y, Z. Ai, meu pai amado, vamos parar com isso? Vamos parar, só para. Sério, para, agora. Para de querer carregar uma bandeira que você acabou de descobrir que é muito pesada e que talvez não tenha nada a ver com o que você quer para sua vida. Para, sério, para agora. Para. Você acha que é liberdade, que você tem que lutar pela sua liberdade? Não, liberdade não tem que lutar por liberdade nenhuma, não. Calma que você vai descobrir aonde você é livre, porque você vai descobrir qual é o melhor potencial de polaridade que você trabalha sem ter que morrer para fazer um esforço para ter os resultados que você quer. Sabe por quê? Porque Deus não daria um fardo mais pesado do que você consegue carregar. E se você está carregando, aí, meu bem, você está segurando, como eu sempre falo, na rabeta de um cometa que não era para você estar. Você pegou um ar aí, como a gente falava antigamente, que nem era para você. Você comprou uma briga que nem existe e está sofrendo as sequelas dessa briga por escolha própria. Então, vamos lá, que eu quero explicar para você a primeira coisa básica. Isso é neurociência. Vamos lá, que eu vou trazer neurociência para você começar. Eu adoro, né, gente? Eu achava antigamente que o básico, o lógico, o óbvio não precisa ser dito. Mas eu estou descobrindo a cada episódio que o óbvio é o que precisa ser dito, porque parece que o óbvio só é óbvio para quem vai, busca, mergulha no conhecimento, bota para funcionar, mas que para a maior parte das pessoas que anda em cegueira nessa vida, o óbvio, gente, nunca nem foi óbvio. É sério, é uma verdade absoluta. Quando nós estamos entrando em contato aí, vocês vão perceber, tá? Com a mentalidade de massa, massificada, que eu tenho certeza, tá? Se você tá seguindo pessoas e muitas pessoas que pensam da mesma forma, eu posso te garantir que tem uma coisa que você não tá fazendo. Pensando, alguém tá pensando por você. Você está sendo pensado, você não está pensando, tá? Agora, se você é um adulto, um ser humano individualizado, que tem a sua mentalidade com base na construção em conhecimento, você nunca vai seguir a manada, amor. Você nunca vai entrar em polaridades gigantescas. Eu sinto muito que se você está fazendo isso, só prova que por não saber o que se quer, quem se é e para onde se vai,
Você gruda na mãozinha de uns coleguinhas aí que acham que sabem que estão indo para algum lugar e talvez você tenha seguido tudo isso quando nós estamos falando do que é o feminino e do que é o masculino. E talvez por isso esteja em sofrimento, e talvez nunca tenha utilizado nada disso a seu favor, e talvez neste lugar hoje você vai finalmente, gente, descobrir como utilizar isso a seu favor. Fique feliz. Agradeça que você está aqui, Glauce, ainda bem que eu botei esse podcast para ouvir agora e vou conseguir entender, além do que eu escutei no começo, muitas coisas que eu possa pegar aí para trabalhar a meu favor. Gente, eu quero falar para vocês que eu cresci sim, como a maior parte das pessoas numa sociedade até um pouco machista, tá? Só que eu quero falar uma coisa importante. O machismo só cresce quando o feminino está ferido. O feminino só cresce, o feminismo só cresce, tá? Quando o masculino está ferido. Guardem essa frase. O machismo só cresce quando o feminino perdeu a força e o feminismo só cresce quando o masculino perdeu a força. Então agora, você já entendeu que mundo é que você está vivendo? Sim ou não, gente? Fala sério pra mim. A gente tá vendo isso? A gente está vendo isso. Bom, vamos começar então com a neurociência. Eu quero dizer para vocês que vocês querendo ou não, lutando ou não, se debatendo ou não, acreditando ou não, assim como a lei da gravidade existe e como as outras leis que eu tenho trazido para vocês existem, eu quero dizer para você que um corpo que possui gônadas, que tem um equilíbrio energético maior para a produção de testosterona, que é a energia de ação, de ir fazer, realizar ação e reação, que tem isso numa velocidade muito maior, que traz também através da testosterona força muscular e muitas outras coisas, possui naturalmente, por vias biológicas, mais energia masculina, ok? O corpo que possui ovários e que produz mais progesterona tem muito mais a energia com facilidade, inclusive para amamentar, para o cuidado, para o carinho, para a atenção, a cognição um pouco diferente, possui mais energia feminina. Glauce, quanto tem de energia um corpo que possui gônadas e um corpo que possui ovários, né? Possui mamas. Vamos lá. Um corpo naturalmente nascido com gônadas e etc., que possui um alto índice de testosterona, naturalmente vai ter 80% da energia masculina de ação, força muscular e etc., e 20% da energia feminina. Fechado? O corpo com ovários, mamas, capaz de amamentar, etc. e tal, possui mais aí cerca de 80% da energia feminina por conta da progesterona e outros hormônios que compõem a biologia desse corpo, chamado de feminino porque tem mais energia feminina, 80% de energia feminina e 20% da energia masculina. Glauce, então você quer dizer que o natural do corpo com gônadas é mais testosterona, mais energia de ação, mais energia masculina, e do corpo com ovários e mamas projetadas, mais energia feminina. Você pode perceber, tá? Isso existem em outros tipos de conhecimentos, como a morfopsicologia e etc. Não vou trazer tudo aqui para vocês, a taxonomia e tal. A gente consegue ver
que o corpo que tem mais energia feminina, ele é menos pontiagudo e mais arredondado, e isso quer dizer mais acolhimento, tá? Não tem pontas para ferir. Um corpo mais anguloso, como um corpo com gônadas, né? Você vê que até os músculos são mais quadradões, o maxilar é mais quadradão, você vê linhas retas e ângulos. Por quê? Se precisar atacar, meu bem, tá pronto pro fight. Então, a gente consegue começar a entender quais são as diferenças biológicas através de hormônios, através de composição bioquímica, que a energia masculina é predominante num corpo e a energia feminina é predominante num outro corpo. E olha só como fica fácil e simples de ver. E eu estou falando de corpos, e eu estou falando de hormônios, e eu estou falando de composição e de forma e função física, assim como tem as funções energéticas, que são tanto uma quanto a outra complementares. Glauci do céu, que aula de biologia muito louca que você tá me dando para falar sobre feminino, para falar sobre o masculino, para eu entender como isso funciona. Sim, gente, se a gente não falar sobre isso, você vai brigar aí na sua cabeça com um monte de coisa, com muitas pautas revolucionárias e que você tá saindo para fora da casinha, surtando, já perdeu o bumbo, o tambor, as baquetas e não sabe nem mais o que você está falando na sua vida. Então calma, que eu tô aqui para trazer essa clareza para você não se perder e a gente vai trazer explicado agora o que é e do que é composta a energia feminina. Gente, na China, o taoísmo fala muito sobre o símbolozinho aí, que todo mundo acha que é, né, um símbolo de nova era e tal, e ele só fala sobre a completude, como é o ser humano, e principalmente quando ele se completa. Vocês lembram do símbolozinho lá de Yin e Yang? Que o Yin tem o símbolozinho pretinho lá com o pontinho branco, e o Yang é inteiro branco com o pontinho preto, não é? E eles, quando se juntam, formam o Tao, o todo. Gente, Tao só significa todo, tá? Tem muita gente que surta, acha que é um nossa e inventa. Gente, é sério, eu não sei de onde que inventaram tanta coisa assim para falar sobre isso. E esse símbolo fala só sobre as nossas energias masculinas e femininas e como elas, em sincronia, podem trabalhar a nosso favor. É como se tivesse lá o feminino com os 20% do masculino e o masculino com os 20% do feminino. E quando você encontra alguém que tem este equilíbrio e que se une com você, ai, olha só, isso se junta, isso funciona perfeitamente. Agora, se você não sabe do que eu tô falando, eu quero que você faça uma coisa só. Vai lá na Netflix, clica na sériezinha Avatar. Você vai entender, além de entender isso com muita clareza, você vai entender como funcionam todos os 4 elementos principais aí do que você é formado, tá? Aonde a parte toda a medicina chinesa fala dos principais elementos dos quais somos formados e como acontece a movimentação da energia do feminino e do masculino. Quando você vai estudar isso, gente, na medicina tradicional chinesa, você tem tanta clareza, mas tanta clareza, que depois disso você se sente até ridículo para fazer qualquer tipo de julgamento para fora, até porque a medicina tradicional chinesa, ela possui metodologia baseada nisso, e uma delas é a acupressão, a acupuntura, o qigong. O que eu tenho certeza que você já ouviu falar e conhece é a acupuntura. E olha só, a acupuntura já foi comprovada cientificamente. Tem muitos médicos que estão se tornando acupunturista para não intoxicar o corpo aí, que já deve estar intoxicado por várias razões, e às vezes até medicamento, alimentação e etc. Estão usando a acupuntura e ela já foi reconhecida pela medicina, tanto que muitos convênios já utilizam a acupuntura e tem no convênio.
Confere aí se o seu não tem. Deve ter, tá? Porque ela já foi comprovada cientificamente. Se você está lutando com isso, eu quero dizer para você parar de lutar e apenas aceitar, porque o que eu estou trazendo é base primordial, principal para uma das vertentes aí de tratamento para o físico, mental, emocional e espiritual, que é a acupuntura. Então, Glauce, vamos voltar para a base e saber qual que é o significado aí. Vamos utilizar como exemplo, tá? O símbolo do Yin e Yang. O Yin, gente, o Yin, ele é a representação do feminino. Vamos imaginar assim, tá? Só para você ter uma introdução a isso. Qual é e quais são as características básicas do feminino? O feminino, gente, ele primeiro, tá? Na forma, ele é mais arredondado, embaulado, espiralado. Ele representa a noite, o nosso inconsciente. Ele faz referência da lua, ele faz referência com a terra, ele também faz referência, como falei para vocês, do inconsciente, à escuridão, a mais passividade, tranquilidade, a absorção, a polaridade negativa de recepção. E olha só, como a gente consegue ver isso, gente, na nossa vida tão simples. Até a tomada da sua casa não tem o feminino e o masculino, gente. O plug não é o masculino, que tem a projeção para fora, e a entrada da tomada não é o feminino. Não tem, até para comprar o feminino e o masculino, você não vê isso até, gente, até na tomada da sua casa, isso está exposto. Glauce, qual é o poder desse yin, desse feminino? Gente, a noite traz o quê? O descanso. A lua traz o quê? A movimentação das águas. Sim ou não, gente? A lua, dependendo da mudança dela, ela não movimenta as marés? Olha só, a gente também não tem água dentro da gente? Será que isso não movimenta as nossas águas internas, que faz uma referência muito grande a um poder emocional muito grande? Olha só como a gente vai entendendo. Esse feminino aí, né, chamado de Yin na medicina tradicional chinesa, também não fala sobre a terra, fala sobre o pertencimento, o aterramento. Então, a energia feminina fala sobre isso também. Fala sim. Fala sobre a escuridão, que é a entrega. Gente, quando você está no escuro, você não se entrega para dormir, para relaxar, até em ambientes. Não fala sobre entrega? Olha que coisa linda. Você lembra disso, aonde está escrito biblicamente que isso era uma potência? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Isso será que talvez não está falando sobre nós usarmos a nossa energia feminina de entrega a algo maior e que quem entrega tem resultados? Ai, meu pai amado Glaucio, que eu estou começando a entender o poder dessa energia feminina. Gente, a energia feminina representar parte da passividade não é ser passivo e permissivo, tá, gente? Quer dizer que ser passivo é buscar a paz. Olha só que você achou que ser passivo era ser tonto, trouxa, ficar paralisado, não fazer nada e aceitar tudo que vier. Não, gente, ser passivo é buscar a paz, tá? Até isso distorceram na sua cabeça. A passividade é a busca pela paz. Então, o feminino e o natural dessa energia é buscar a paz, estender a paz. O feminino também é a absorção, é receber, é ouvir, é poder receber informações, absorver informações, porque é através da absorção de informações que a gente começa a adquirir sabedoria, sim ou não, gente?
Com certeza, né? Se você não busca, por exemplo, tá? E eu vou dar esse exemplo bem simples que eu uso até dentro do meu programa do Yana Healing. Se você não busca como fazer a receita de um bolo, como é que você vai produzir um bolo na sua vida? Você precisa absorver essa informação, sim ou não? Para depois correr atrás de todos os ingredientes e dos equipamentos que precisam para fazer esse bolo, para conseguir construir esse bolo e materializar esse bolo na sua vida. Então, quem tem a maior propensão a adquirir sabedoria, porque está disposta a absorver informação, é a energia feminina, sim ou não, gente? Quando você é resistente a isso, você já sabe que você está na outra polaridade, né? Então, agora já começou a revelar algumas coisas. E também fala aí sobre a representação dos nossos órgãos internos, é o que está dentro. Gente, o órgão que possui aí, o órgão não, né, gente? O corpo que possui órgãos internos é da energia feminina, sim ou não? Porque tem mais progesterona, gente. Vocês já pararam para perceber que um corpo chamado de feminino, ele tem os órgãos para dentro, sim ou não? É mais em receptividade, sim ou não? Olha como vai começando a ficar fácil de saber como que funciona. Gente, a nutrição também acontece colocando coisa para dentro, sim ou não? Isso é uma representação da energia feminina, sim ou não? Sim, a nutrição, o que alimenta, é possibilitado pelo feminino. Ai, 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 ai. Olha só como eu começo a descobrir quais são as minhas rejeições ou quais são as minhas faltas e meus excessos. Olha como vai ficando claro esse rolê, gente. Vai ficando. E o repouso também faz parte do feminino. Por quê? Você não precisa parar para absorver? Com certeza absoluta, Glaucê. Você não precisa parar para conseguir se sentir leve, descansada, tranquila. Então, o repouso é um potencial do feminino, inclusive, para adquirir sabedoria, conhecimento e masterizar isso. Com certeza absoluta na vida, você começou agora a entender quais são os maiores potenciais da energia feminina. Glaucei, da energia masculina, o que significa aí, como você falou, na medicina tradicional chinesa, o Yang, a energia masculina? Quais são os potenciais dessa energia? Olha, essa energia é representada até pelo dia, o sol, a luz, a atividade, a polaridade positiva, a ação, o movimento, o calor, o princípio do sol, do dia, da luz e da atividade. Gente, isso é totalmente para fora, igual o plug da tomada aí, o que você pluga na tomada, sim ou não? Não mostra que é mais para frente, mais para fora? Gente, o dia começar, não dá a impressão que você tem que sair de casa e começar a resolver sua vida? Olha como é para fora. E o feminino, a energia feminina é para dentro? É o recolhimento? O sol, gente, também não faz tudo brotar, tudo vir para fora? Olha só, a luz também, né, gente? A luz não dá clareza, não ilumina vários lugares, não faz com que a gente se projete de formas diferentes. A atividade e a polaridade positiva também nos leva em outras e várias e novas direções. Não traz mais movimento, ação, calor, ao contrário do feminino, que pede mais acolhimento, por exemplo, com o frio. Vocês já perceberam que, na maior parte das vezes, as mulheres são mais friorentas e os homens mais calorentos quando eles estão em suas polaridades predominantemente no corpo biológico deles?
Olha só como eu consigo começar a entender. É verdade, né, gente? Às vezes eu tô de casaquinho e o marido tá olhando pra mim assim, gente, que isso? Você tá louco, eu tô suando. E eu falo, com licença, deixa eu com o meu frio. Só que se tiver em excesso, gente, também não tá certo, tá? Aí já foi o feminino pra essa sombra aí, já tá mais ferido do que qualquer outra coisa. Olha só como a gente começa a entender que cada um tem aí as suas potencialidades. Porque, gente, o corpo que tem mais testosterona não tem mais energia para ir para fora e para ganhar o mundo, sabe? Para ir com tudo, para ir com força, para só ir. Não precisa de mais força muscular para carregar peso também, gente? Eu quero dizer para vocês que todas as vezes que eu preciso carregar peso, eu até carrego, mas eu tenho meu limite. E perto do meu marido, do meu filho, eu olho e falo, gente, eu não tenho musculatura para isso. Eu nem fui desenvolvida, eu não tenho testosterona suficiente para aguentar fazer tudo isso daí, não. Não tem condição nenhuma. E eu tenho certeza que você, se tá me ouvindo aqui também, já percebeu que se você tem um corpo masculino e está com a energia masculina, gente, você às vezes, na maior parte do tempo, faz as coisas e nem sente, carrega as coisas e nem sente. Para você, não faz a menor diferença na face da terra o que você está fazendo. Olha só, que a gente começa a entender com facilidade como isso funciona. Eu quero dizer para vocês que quando essas duas energias estão juntas, em harmonia perfeita, nós conseguimos encontrar o equilíbrio da vida. E a gente consegue perceber que a gente pode utilizar nos momentos onde a gente tem a nossa razão acima da nossa emoção, cada uma dessas energias ao nosso favor. Tem hora de ir, tem hora de ficar, tem hora de fazer, tem hora de parar, tem hora de tomar sol e tem hora de ir para a sombra, tem hora de sentir frio e tem hora de produzir calor. Tem hora que é para comer e tem hora que é para a gente parar de comer. Tem hora de repouso, tem hora de atividade, tem hora de ir e tem hora de ficar. Olha como a gente vai entendendo qual é o nosso lugar de repouso. Glauci, como isso se espelha na nossa vida? A minha pergunta é, a primeira parte, qual é a energia que você se sente mais confortável quando você está utilizando essas energias? É sério. Se você tem um corpo biológico que predomina a energia feminina, talvez se você estiver na atividade o dia inteiro, no movimento, na ação e tarará, chega uma hora que você está em exaustão, sim ou não? Chega, né? E se você, na contraponto, tem um corpo feminino aí, com a energia feminina mais alta, porque as suas glândulas produzem mais esse hormônio e você está um pouco mais em retração, utilizando muito mais a sua sabedoria, será que você não vai se sentir melhor? Para pensar. E se você tem um corpo biológico que produz mais hormônio da energia masculina de ação e você está parado, será que você não se sente mal? Será que você não se sente aí até em julgamento por estar fazendo menos do que você poderia ou gostaria? Será que você não está aproveitando o seu melhor potencial? E por isso começa internamente um auto-julgamento? Olha só como você consegue ver. E se você vai para a energia de ação, será que você não se sentiria muito melhor, muito mais útil, muito mais capaz, sem esforço? Você só ia entregar muito mais e aquilo ia fazer parte de quem você é?
Glauce, eu posso trabalhar as minhas duas polaridades e eu ser uma pessoa que tem um corpo biológico feminino com mais progesterona e usar energia de ação? Claro que você pode, contanto que você, na hora que você não precisa, desligue essa energia e não fique aí como um lutador do 300 o tempo todo. Porque isso pode te prejudicar, porque esse não é o seu natural fisiológico e biológico. Assim como o corpo da energia superior masculina, por causa das gônadas e da testosterona, também pode utilizar a energia feminina e desligá-la, porque esse não é o seu melhor potencial e que isso vai fazer mal para dentro de você. Vai fazer mal nos seus pensamentos, na sua mentalidade, nas suas emoções e nas suas ações. Tanto o feminino quanto o masculino. O que vai fazer com que tudo isso trabalhe ao seu favor? Primeira coisa, faça as pazes e aceite a porcentagem que você tem biológica disso dentro do seu corpo. Essa é a primeira parte. Eu tenho isso e como é que eu vou utilizar tudo isso a meu favor? Quando é que eu vou ligar e desligar tudo isso? Gente, a energia predominante do ir fazer e realizar e conquistar o mundo é do masculino, da energia masculina. E a energia do feminino é a sabedoria. É saber para onde ir com força, com energia para conquistar e para realizar. Então, quando você trabalha em sinergia do seu feminino com o seu masculino, você sabe o que fazer e consegue ir e realizar. Olha só como você talvez tenha sido aí enganado durante muito tempo, tentando negar uma parte de quem você é e do que você tem, e você não sabia como utilizar tudo isso a seu favor até hoje. E estava aí negando a energia masculina, chamando de machismo, ou talvez negando a energia feminina, chamada de feminismo, e que eu não sou assim, e que nananã, que tá na moda. Você já entendeu que cada energia tem o seu lugar. Eu vou dizer uma coisa maravilhosa, tá? Anota para você não esquecer. Existem lugares que você vai precisar usar predominantemente o feminino, a energia feminina, e predominantemente, em outros lugares, a energia masculina. Glauce, me dá um exemplo. Em relacionamentos que precisa de uma energia emocional, de uma inteligência emocional superior, que é derivada da energia feminina, você vai precisar usar a energia feminina em relacionamentos, então. Por quê? Porque relacionamento precisa de conexão, de afetividade, de cuidado, de nutrição, de absorção, de passividade, porque senão você vai ter problema, vai ter treta. Se você começar a utilizar o seu masculino dentro dos seus relacionamentos afetivos. Então você já sabe que se você virou um hooligan do nada, vai ter problema, vai ter treta, não interessa que corpo você tem. Você tem que saber aonde utilizar as energias para você conseguir ter resultados. E ninguém nunca ensinou isso. Gente, eu fico pé da vida às vezes com isso, tá? Porque isso é muito simples. Glaucia, onde que eu vou usar a minha energia masculina? Gente, a energia masculina para ter resultados em ação, aonde que você pode usar? No seu trabalho, sim ou não? Precisa, gente. No trabalho, se você não usar a sua energia de princípio de movimento, de calor e de ação, eu quero dizer que você vai ter resultado zero.
vai ser dispensado em todo o trabalho que você for, porque você não quer agir. E se no trabalho você não usar energia de ação, meu amor, eu sinto muito, você vai ter resultado zero. Gláucia, onde é que eu vou usar a minha energia feminina no meu trabalho? Se você trabalha com pessoas, com consumidor final, provavelmente você vai precisar desenvolver habilidades da energia feminina. Porque aí a gente entra num lugar de relacionar-se, relacionamento. Glaucia, então dá um exemplo. Se eu for enfermeira, eu preciso de uma energia mais feminina para atendimento? Preciso. Glaucia, se eu for terapeuta, eu preciso de uma energia feminina? Preciso. Glaucia, se eu for uma arquiteta, apesar de ter a minha cabeça configurada para projeto, e isso é bem masculino, realização, tananã, eu vou lidar com o cliente, eu preciso saber ler a alma do cliente e conversar e acolher esse cliente, que eu vou fazer a casa dele, por exemplo, tá? Eu preciso ter uma energia feminina desenvolvida? Preciso. Então, se você vai lidar com pessoas finais e atendimento B2C, Business to Consumer, precisa da energia feminina. Agora, se você tá aí precisando entregar relatório, você tá numa cadeia de produção, é isso, para aquilo outro, projeto, isso e aquilo. Aí você precisa da energia masculina de ação e de realização, do ir, do fazer, do entregar, bater metas e etc. Neste lugar, você vai utilizar a energia masculina. Glaucia, minha cabeça está reconfigurando agora inteirinha para ver que Merlin é que eu estava fazendo e o porquê que eu estava tendo problema nos meus relacionamentos, no meu trabalho, nas minhas construções sociais, na minha família. Pai amado, eu troquei tudo e julguei as pessoas e eu não sabia de nada disso. E eu já falei no começo, eu vou falar de novo, tá? Se permita perdoar-se, porque até agora você não sabia como o feminino e o masculino poderiam trabalhar a seu favor. Eu quero dizer para você que, como terapeuta, eu uso a minha energia feminina, mas como treinadora, eu uso a minha energia masculina. Como esposa, eu uso a minha energia feminina. Como mãe, eu uso a minha energia feminina e masculina quando eu preciso disciplinar o meu filho para que ele aprenda o certo, o errado, a ordem das coisas. Olha como você começou a descobrir quais são os seus potenciais internos. Glaucia, então eu consigo acessar essas energias para utilizar cada uma delas no lugar certo. Você tenha certeza que se você tem um corpo biológico que produz mais progesterona, o seu natural, sem você fazer esforço, vai ser o feminino, tá? Vai ser. Glaucia, querendo ou não vai ser? Vai ser. E que se você tem um corpo biológico que tem gônadas e que produz mais testosterona, o seu natural vai ser mais energia de ação, realização, movimento, calor, atividade, vai ser. E se você não está neste seu natural, observe, porque tem como fazer a despolarização. Para você voltar para o seu natural e conseguir acessar essas energias, para utilizá-las quando tiver demanda. Então quer dizer que no seu natural, você já sabe como você é, tá? Não adianta você lutar contra os seus hormônios, para de ser maluco. Para de ser maluca, que se você começar a lutar contra os seus hormônios, você vai sofrer, porque mais uma vez você vai estar no quê? Incongruência biológica. Gente, isso é incongruência biológica. É, tá? É sim. Glaucia, mas eu tenho um relacionamento homoafetivo.
Não tem problema. No relacionamento com a energia que usa. E se precisar dar presta atenção aí no cônjuge, no namorado, na namorada, em quem quer que seja, marido, esposa, quem quer que seja, você vai usar o quê? A energia masculina. Mas o seu relacionamento, a energia é predominantemente feminina, energia feminina, relacional, amor, cuidado, carinho, orientação, sabedoria. Você acha realmente que se você usar a energia predominantemente no relacionamento, que é a feminina, você vai ter problema? Você acabou de perceber o porquê que você está tendo problema. Você está usando aí a chibata, a ação, o movimento, a atividade, o calor para dar presta atenção dentro do seu relacionamento. Aí é por isso que dá ruim, né? É por isso que o rolê não dá certo. Então, existe um caminho? Existe, mas o que mais impacta a sua vida, que é trabalho e relacionamento, eu já trouxe aqui para você agora, para você já saber logo de saída o feminino e o masculino. Dentro de um relacionamento, Glaucia, eu posso escolher quem é que vai utilizar a energia feminina predominante, quem é que vai utilizar a energia masculina predominante? Eu posso. Se para você for natural o homem e a mulher num relacionamento hétero utilizar as energias naturais do corpo deles, tá ótimo, tá? E se você tiver num relacionamento homoafetivo, mulher com mulher, homem com homem, quando vocês estiverem juntos num processo de casamento, numa aliança mais profunda, combinem entre vocês quem é que vai ativar uma energia mais masculina ou mais feminina para vocês já saberem quem é que vai atuar no seu melhor potencial e quem é que vai modular esta energia. Por quê? Porque é assim que vocês vão chegar a níveis de matriarcado e patriarcado, aonde este nível de matriarcado vai desenvolver uma sabedoria bizarra para construção de futuro, assim como o patriarca, que vai fazer esse papel do masculino, vai construir um patriarcado com patrimônio e força de ação exorbitante. E o que eu digo para vocês já é visto na história, já é visto em muitas realidades das maiores realizações dos grandes nomes, tanto de potencialidades atuais como no passado, tá, gente? Isso não é de agora, não. Então, o que a gente está trazendo aqui é uma sabedoria ancestral, neurocientífica, conhecida há muito tempo, que foi distorcida pela maluquice que aconteceu hoje, que, sério, existe uma raiz para tudo isso, mas eu nem quero trazer isso para vocês para não confundir a cabecinha de vocês, porque se eu vou falar sobre isso, vai dar um nó maior ainda aí. Mas agora eu já estou feliz que você já sabe como usar os seus potenciais pré-existentes internos a seu favor, cada um dentro da sua função. Quero dizer outra coisa para vocês, não existe melhor ou pior, não existe qual é que é um melhor do que o outro, porque eles não estão em competição, porque eles fazem coisas diferentes. Gente, vocês conseguiram ver que essa loucura entre machismo, feminismo é uma piração, que cada um tem um potencial, cada um é bom numa coisa? É a mesma coisa, gente, se eu pegar vou dar um exemplo, tá? Exemplo de coisas de casa. É a mesma coisa de eu pegar o potencial que meu marido tem de organização, de lavar louça, de organizar tudo que é coisa que ele faz aqui dentro de casa e eu pedir para ele cozinhar e eu limpar tudo e a gente ter resultados bem meia boca. Porque ele vai falar, eu não sei cozinhar isso. E o método que ele desenvolveu para limpeza, para organizar as louças, que dá certo e fica tudo lindo, maravilhoso, eu tentar fazer o que ele faz, que é ação também.
que é só solução, é só limpeza e eu querer ter o mesmo resultado que ele nessa área que não é o meu melhor potencial. E a gente tem feito isso, não tem? Quantas vezes você tem feito isso? Quantas vezes fora do seu melhor potencial, sem utilizar suas energias internas a seu favor, você tenta ter completude e não consegue? Quanto tempo mais você vai ficar dando murro em ponta de faca, querendo ter um resultado que não tem como se ter com o que você está usando? Por exemplo, está no trabalho. Se você vai pro pau numa mesa de reunião com CEOs, se você for de salto alto e unha comprida, meu amor, você entrou no ringue de salto alto e unha comprida. Você vai ser devorada para um ringue, para o trabalho, para essa luta que é dentro de uma empresa. Você tem que estar de botinha e luva de boxe. Você pode sair de lá e vestir seu salto e botar suas unhas de volta, tá? Mas quando você estiver lá, não é essa energia que você tem que usar. Quanto tempo mais você vai ficar usando a energia errada, no lugar errado, sem entender a função de cada uma delas que você tem aí do lado de dentro, sem entender qual delas você tem mais e que trabalha naturalmente e vai lutar contra isso? É sério? Você aguenta? Você não está cansada já? Você não está cansado? É sério, para pensar. Esse episódio eu trouxe aí com coisas simples, tá? Para você perceber o quanto você tem de potencial e que um não é maior ou melhor do que o outro, de forma nenhuma, mas que a gente viu que houve uma grande distorção agora com o feminismo, puxando você para acreditar que as mulheres são muito melhores. Gente, me lembra no passado, tá? Que a gente escutava numa rádio aí que os americanos são muito melhores. Eu sei que você lembra disso, em algum momento você ouviu isso. Será que são mesmo, gente? Para pensar. Para pensar se o masculino é muito melhor do que o feminino e se o feminino é muito melhor do que o masculino. Será que é mesmo? Será que não é só falta de informação de qual é a função, qual é a forma para se utilizar tudo isso a seu favor? Eu espero que a partir de hoje, que você aprendeu como tudo isso funciona, por favor, você comece a utilizar tudo isso a seu favor. Porque, como eu já disse uma vez, Deus não joga dardos e se Ele fez você assim, dessa forma, foi só você que não aprendeu a utilizar o seu melhor potencial interno a seu favor e agora aqui você teve essa iluminação, essa luz, você acabou de criar essa consciência que pode fazer com que tudo isso hoje, na sua história, na sua vida, na sua construção, trabalhe a seu favor. Aprenda a utilizar a energia masculina e a energia feminina, cada uma no seu lugar. Porque existe espaço para esses dois potenciais e você só vai chegar em resultados altíssimos quando você colocar essas forças fundamentais, opostas e complementares em harmonia, em sintonia perfeita, para você chegar em lugares que você nunca nem foi capaz de imaginar que seriam possíveis. Mas pode acreditar, porque são.